Seja bem-vindo ao 6º dia do Retiro Quaresmal. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, Padre Lico. Muito obrigado. Vamos iniciar mais uma semana na graça, porque nós estamos em oração. Nós vivemos um tempo muito triste, né, Padre? Um tempo de guerra, e tem me chamado muito a atenção a voz do Papa Francisco, que tem insistido a nos pedir a oração e o jejum como armas de Deus. Por isso, sobretudo, acredito que diferente de outras quaresmas que a gente viveu, coloque também esse elemento na sua vida de oração, nos seus propósitos quaresmais. Coloque isso também, toda essa situação que nós vivemos, como um propósito, seja um intercessor, porque assim o Papa tem nos motivado. Vamos, nesse momento, invocar sobre este breve instante da nossa oração a presença do Espírito Santo. Nós confiamos, Senhor, na presença do Seu Espírito que paira sobre a humanidade, o Seu Espírito que é Criador, o Seu Espírito que santifica os corações. Por isso, vem sobre nós derramar uma porção dobrada do Seu Santo Espírito durante as nossas orações e em todos os momentos da nossa vida. A nossa reflexão hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 32. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Eu continuo. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Esse trecho do Evangelho é aquele trecho onde Jesus está dizendo aos discípulos que haverá um momento em que existirá um julgamento. E assim como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, colocando uns à direita e outros à esquerda, o Senhor também fará esta separação. E ele está falando do juízo final, quando alguns irão para a sua direita, e isso significa, na linguagem de Jesus, povoar o céu, e outros irão para a esquerda, e isso significa ir para o inferno. Embora Jesus diga que ele fará esta separação, a continuidade do Evangelho deixa claro que o que vai nos separar, o que vai nos selecionar, serão as nossas práticas. Porque quando Jesus fala que ele acolherá dizendo: vinde benditos do meu Pai e tomem o céu como herança, os discípulos perguntam: mas quem irá? Aí ele fala, Jesus diz, quando eu estava com fome, vocês me deram de comer, com sede me deram de beber, nu e me vestiram, estrangeiro e me visitaram, preso e foram me visitar. Os discípulos entendem então que irão para o céu aqueles que fizerem a vontade de Jesus e aqueles que fizerem o bem aos outros, como se estivessem fazendo para Jesus. Então, no fim das contas, essa seleção dos que irão para o céu ou não é Jesus que vai fazer uma separação segundo critérios novos. Ele vai fazer esta seleção segundo critérios que ele já deixou, que ele já nos ensinou e que nós precisamos seguir. O Gil motivava no início da nossa oração que nós devemos rezar pelas pessoas que padecem na guerra. E devemos mesmo. A grande questão no tempo que nós vivemos o tempo do super desempenho, as pessoas têm que desempenhar para serem reconhecidas, é que nós nos perguntamos assim: o que eu posso fazer aqui no Brasil para diminuir ou para findar uma guerra na Ucrânia? A sensação que a gente tem é que não é possível fazer nada. Mas Jesus nos ensinou que pela força da oração tudo pode ser mudado. Se nós não rezamos para que uma guerra como essa chegue ao final, nós não estamos fazendo aquilo que Jesus espera que nós façamos. Como ele mesmo disse, nós precisamos fazer algumas coisas para que o céu seja o nosso lugar. Então, se nós não podemos dar uma palavra de ordem que coloque fim na guerra, nós podemos suplicar ao Senhor
que interfira de alguma maneira. O cardeal Raniero Cantalamessa diz algo que eu não canso de repetir para algumas pessoas. Ele diz que a misericórdia divina, de alguma maneira, impõe limites ao mal no mundo. Então que nós rezemos. Sendo de oração, nós podemos transformar o mundo. Sendo de oração, nós podemos transformar a nós mesmos. E sendo de oração e de ação, nós podemos herdar o reino dos céus. Amém. Vamos rezar por isso, pedindo a Deus essa sensibilidade, este coração caridoso, esse coração que alcança as necessidades desse mundo. Hoje, talvez, Jesus nos diria, porque eu estava em guerra e rezastes por mim. Porque eu era vítima de guerra, porque Jesus diria. Eu era vítima de guerra e rezastes por mim. E que um dia Ele possa dizer isso sobre nós, por conta da nossa decisão de rezar. Vamos fechar um pouquinho os nossos olhos e pedir ao Senhor este coração solidário ao que acontece com os nossos irmãos. Dai-nos, Senhor, esta capacidade de sermos caridosos, de realmente alcançarmos pela oração, ajudar de forma concreta, como o Evangelho também nos motivava, mas também compreender que auxílio espiritual é aquilo que muitas vezes nós podemos fazer diante de tantas situações. E que um dia, por meio das nossas ações, as nossas obras, o Senhor nos conceda a herança que é o céu. É isso que nós pedimos neste dia de orações, o nosso retiro quaresmal. Vamos agora então, Padre, rezar o Salmo 50. Antífona. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos, adoremos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Antífona. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos, adoremos. Contemplemos a cruz de Cristo.
Em um breve momento de meditação e de silêncio interior, fixemos os nossos olhares à cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ato de contrição. Senhor, eu me arrependo sinceramente de todo o mal que pratiquei e do bem que deixei de fazer. Pecando, eu vos ofendi, meu Deus e sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas. Prometo firmemente, ajudado por vossa graça, fazer penitência, não mais pecar e fugir das ocasiões do pecado. Senhor, tende piedade de mim, pelos méritos da paixão de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Encerrando este dia de retiro quaresmal, peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.